Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é terça-feira, 9 de maio do ano de 2023. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo que a partir de agora acompanha a número 1 da região. Sejam todos bem-vindos. Começando agora então mais uma edição do Jornal Verde Vale. Agora são 6h34 atualizando para você. Confira então os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Resultados dos pedidos de isenção de taxa do Enem 2023 estão disponíveis, é o que anuncia o INEP. Lula sanciona a lei para assegurar atendimento odontológico pelo SUS. Governo de Goiás lança edital para 4.000 novas bolsas do Provem. O UFG abre concurso com 85 vagas e salários chegam a R$ 4.500. Carne bovina, exportação brasileira despenca em abril, é o que diz a Abrafrigo. Ministro da Agricultura diz que Brasil vai retomar o Plano Nacional de Fertilizantes. Campanha nacional da CNJ para garantir acesso à certidão de nascimento começou ontem. Justiça libera 2,4 bilhões para atrasados do INSS. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35, mais uma vez, ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, anunciou ontem que os pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2023 já estão disponíveis. Caso a solicitação tenha sido negada, é possível entrar com recurso até esta sexta-feira, dia 12. Para isso, o candidato deve anexar documentos que comprovem o direito à isenção. Os novos resultados saem no dia 19 de maio. Tem direito à isenção. Participantes que estão no último ano do ensino médio de escolas públicas, alunos que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada, desde que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que é R$ 1.980. Cidadãos em vulnerabilidade social com inscrição no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, CAD Único, e todos os candidatos, tanto aqueles que foram isentos quanto os que não foram, deverão fazer a inscrição para o Enem entre os dias 5 e 16 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem a lei que inclui o programa Brasil Sorridente na Lei Orgânica da Saúde. A medida prevê que a população terá direito a atendimento odontológico pelo Sistema Único de Saúde. Criado em 2004, no primeiro mandato do governo Lula como presidente, a Política Nacional de Saúde Bucal, chamada de Brasil Sorridente, é um programa que visa garantir o acesso da população à saúde bucal. É um programa que surgiu nas gestões anteriores do PT e que Lula relança em seu terceiro mandato. Foi assim com Bolsa Família, Mais Médicos e Minha Casa Minha Vida. O governo informou ainda que com a sanção da lei, a oferta dos serviços odontológicos não poderá ser interrompida ou colocada em segundo plano por gestores federais, estaduais e municipais. Vale ressaltar que o Brasil Sorridente tem como foco ampliar a oferta do serviço em regiões vulneráveis e com vazios assistenciais. O programa oferece atendimento odontológico de forma gratuita no SUS e está presente em 5.200 municípios. 6h37, saiba como se proteger de golpes na compra do Dia das Mães, isso mesmo. Fique atento nessa matéria de Bruno Moreira. O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio. Só que, ao mesmo tempo, também representa uma oportunidade para criminosos aplicarem golpes. Um alerta emitido pela Federação Brasileira de Bancos chama a atenção das pessoas para ampliar os cuidados ao fazer compras neste período.
No comércio eletrônico, é comum a criação de páginas falsas. O diretor adjunto de serviços da Febraban, Walter Faria, recomenda nunca clicar em links e sim digitar o endereço da loja no navegador. Ele traz outras dicas de segurança para este ambiente. Desconfio de abordagens que alguém diga que há uma grande oportunidade de compra, pedindo que o pagamento seja feito naquele momento para que o cliente não perca o produto. Também desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Nunca clique em links recebidos em e-mails, mensagens de WhatsApp e pelo SMS. O dirigente da Febraban também explica a importância de prestar atenção ao comprar no comércio de rua e pagar com cartão. Muitas vezes o golpista usa algum truque e desvia a atenção da pessoa para que a vítima digite a senha no campo destinado ao valor da compra. Isso permite que o bandido descubra o código secreto. O cliente também não deve aceitar fazer pagamento se o visor da maquininha estiver danificado. Ainda é muito importante que a própria pessoa insira o cartão na maquininha e confira se o cartão devolvido é realmente o seu. Para se proteger do chamado golpe do brinde, a recomendação é nunca aceitar presentes inesperados sem saber quem realmente mandou. A ação acontece depois que quadrilhas descobrem dados pessoais e tentam contato com a vítima. Os bandidos dizem que tem um brinde ou presente para entregar e insistem para que a pessoa o receba pessoalmente. Alegam que são prestadores de serviços e pedem o pagamento de uma taxa de entrega. A partir daí, tentam aplicar o golpe da maquininha ou da troca de cartão. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. E o governo estadual, por meio do Goiás Social, lançou ontem o edital de seleção para novos bolsistas do Programa Universitário do Bem, da Organização das Voluntárias de Goiás. Ao todo, 4.000 bolsas serão disponibilizadas para estudantes universitários em situação de vulnerabilidade social de todos os municípios goianos. O edital poderá ser acessado no site da OVG, www.ovg.org.br, e as inscrições devem ser realizadas de 20 de junho a 7 de julho. Os contemplados vão receber o benefício retroativo a julho deste ano. Para concorrer ao benefício, é necessário que o estudante esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e possua vaga na instituição de ensino superior. Serão ofertadas 4.000 bolsas, sendo 1.000 integrais, que correspondem a 100% do valor da mensalidade, limitados a R$ 1.500, e 3.000 parciais, que correspondem a 50% da mensalidade, ou seja, limitados a R$ 650. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam medicina ou odontologia têm seus limites maiores, R$ 2.900 para parciais e R$ 5.800 para integrais, pois os valores das mensalidades são superiores aos dos outros cursos. 6h41, e o Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás divulgou no último dia 5 de maio um edital de concurso público para compor o quadro de pessoal técnico-administrativo em educação da UFG. São 63 vagas para ampla concorrência, além de 5 vagas para candidatos com deficiência e 17 vagas para candidatos e candidatas negros, totalizando 85 vagas imediatas. A remuneração varia de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, dependendo do cargo. As inscrições têm início no dia 22 de maio às 9 da manhã e encerram às 17 horas do dia 12 de junho. Elas serão feitas via portal candidato no site Instituto Verbenal/UFG. O valor da inscrição será de R$ 120 para os cargos de ensino médio técnico e R$ 140 para os cargos de ensino superior. Além disso, o concurso contempla 7 funções distintas para candidatos com ensino médio completo, ensino médio/técnico, ensino superior em diversas áreas para a região metropolitana de Goiânia e para a cidade de Goiás. A realização da prova objetiva está prevista no edital para ser aplicada no dia 25 de junho. O resultado final será divulgado no dia 31 de julho e prevê a formação de cadastro de reserva. 6h42. Projeto do governo goiano vai preparar alunos do ensino médio para o Enem. Vamos conferir os detalhes com a Denise Parreira. A partir desta semana, todos os estudantes da terceira série do ensino médio da rede pública estadual terão em mãos uma nova ferramenta de apoio à aprendizagem.
Com o objetivo de preparar alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, o caderno Maratona Revisa traz uma série de atividades e resoluções de questões que serão trabalhadas em sala de aula pelos professores de matemática e língua portuguesa. O material foi especialmente pensado e preparado para garantir o bom desempenho dos alunos nas avaliações internas e externas, como o Sistema de Avaliação do Estado de Goiás e o Enem. O Maratona Revisa é composto por 2 cadernos de uso exclusivo do aluno e do professor. O caderno terá ao todo 6 edições, sendo uma a cada mês. A primeira corresponde ao mês de maio e a última a novembro, quando serão aplicadas as provas do Enem. A meta da Secretaria de Estado da Educação de Goiás é chegar aos 62 mil estudantes matriculados nas turmas de 3ª série do ensino médio em todo o estado. De Goiânia, Denise Parreira, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 agora. E com baixas importantes, a seleção brasileira sub-20 iniciou ontem a preparação para o Mundial da categoria, que será disputado na Argentina. A apresentação na Granja Comari não contou com o principal jogador Andrei Santos e o técnico Ramon Menezes. O comandante da seleção está em Doha, no Catar, por ser escolhido para representar a CBF no Fórum Técnico sobre a última Copa do Mundo. Sem treinador desde a eliminação para a Croácia em 9 de dezembro, coube ao profissional que foi interino no último amistoso diante do Marrocos exercer a função. Com isso, o Ramon é esperado na Granja Comari na próxima quarta-feira, dia 10, uma semana antes do embarque para a Argentina. O Mundial acontece entre os dias 20 de maio e 11 de junho e o Brasil estreia no dia 21 diante da Itália, em Mendoza. Já a ausência de Andrei Santos se deu por decisão do Vasco, que não o liberou por conta de compromissos pelo Brasileirão. O volante ficará à disposição de Barbieri para o jogo desta quinta-feira diante do Coritiba, fora de casa. A CBF negocia a apresentação na próxima sexta, em Teresópolis. O Vasco, que já liberou Marlon Gomes, deseja ter o jogador à disposição ainda no duelo com o Santos, domingo, em São Januário. 6h45 e ainda falando de Brasileirão, tivemos jogos ontem, jogo ontem, né? O Corinthians arrancou um empate diante do Fortaleza e acabou deixando a zona da degola. Daniela Esperon é quem vai contar a história desse jogo. Corinthians e Fortaleza fecharam a 4ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira e o empate prevaleceu 1-1. O Leão do Pici abriu o placar na Neoquímica Arena com Caio Alexandre, mas Yuri Alberto igualou para o Timão. Esse resultado impediu que o Fortaleza colasse na liderança, mas foi suficiente para o Corinthians deixar a zona do rebaixamento. Vanderlei Luxemburgo analisou esse resultado em casa e elogiou o adversário. O Fortaleza tem um time muito bem organizado, já está com o treinador na 3ª temporada, contrata jogadores de acordo com o que ele precisa para a sua equipe, e é uma equipe que todo mundo está encantado de ver jogar aí, porque é um time bom, é um time muito bom. E nós conseguimos deixar ele dominar a bola. O que eles queriam? Que nós fôssemos marcar ele sob pressão no campo deles, para poder encontrar espaço para velocidade, tanto do lado direito como do lado esquerdo, que são jogadores velozes. Ele trocou o jogador e o time se manteve equilibrado no primeiro tempo. Depois, em função do resultado e da busca de querer uma conquista, vai se desorganizando naturalmente. As mudanças vão acontecendo, então é muito pouco tempo para que você consiga entrosar tudo ao mesmo tempo, né? Com o encerramento da 4ª rodada, o Fortaleza tem 8 pontos e está em 4º lugar, 4 a menos que o líder Botafogo. Já o Corinthians tem 4 pontos conquistados e está na 15ª posição. As equipes voltam a campo na próxima quinta-feira. O Corinthians pega o Botafogo no Rio de Janeiro e o Fortaleza recebe o São Paulo. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora já são 6h47. As exportações da carne bovina brasileira sofreram uma queda significativa em abril desse ano, tanto em receita quanto em volume. As informações são da Associação Brasileira de Frigoríficos. De acordo com dados divulgados ontem, as exportações totais, incluindo produtos in natura e processados, diminuíram 43% na receita e 25% no volume. Em abril do ano passado, o Brasil arrecadou $1,104 bilhão com as exportações de carne bovina, enquanto que em abril deste ano esse valor caiu para $626,9 milhões.
Em termos de volume, as exportações passaram de 186.565 toneladas em abril do ano passado para 140.709 toneladas em abril deste ano. No primeiro quadrimestre de 2023, as exportações caíram 28% em receita e 12% em volume em relação ao mesmo período do ano anterior. A queda nas exportações pode ser atribuída em grande parte à diminuição das importações pela China, que garantiu uma receita de 2,23 bilhões de dólares e comprou 344.270 toneladas de carne bovina brasileira de janeiro a abril de 2022. Já no mesmo período deste ano, essa receita foi de 1,326 bilhões de dólares e a movimentação de 269.136 toneladas, o que significa uma queda de 40% em receita e 22% em volume. Os preços médios também tiveram uma queda significativa, passando de 5.916 dólares em abril de 2022 para 4.455 dólares em abril de 2023, uma redução de 24,7%. No acumulado desse ano, os preços médios caíram 18%, passando de 5.486 dólares para 4.506 dólares. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O Ministério da Fazenda disse que vai nos cobrar mais de impostos, 263 bilhões. Eu ontem falei do custo dos hotéis do presidente do Brasil em Londres e em Lisboa e disse, está nos cobrando mais imposto. O governo insiste em dizer que não está cobrando da gente, que cobra das empresas. Está cobrando da gente sim, já estamos pagando mais no combustível, né, imposto embutido. Tudo que a empresa paga vai para os seus custos, e os custos é que constroem o preço final. Então, nós pagamos. Se a empresa tem que pagar mais PIS/COFINS, nós vamos pagar o PIS/COFINS da empresa. E não é pouco. Não são apenas 263 bilhões. O secretário executivo do Ministério da Fazenda disse que ainda vão cobrar mais. Vai ter mais pedidos. E aquelas renúncias fiscais para incentivar certas atividades que acabam girando mais a economia e provocando mais arrecadação e gerando mais empregos, né? A roda da economia é uma coisa incrível, do mercado. Quanto mais rápido rola, mais riqueza gera e mais riqueza distribui. O governo não entende a curva de Laffer, né? Quanto mais imposto paga, mais a tentação de sonegar e de não produzir, chegar lá pelas tantas, vai cair a arrecadação, mesmo cobrando mais, porque vai cair a produção. O governo tem que gastar mais, tem que gastar mais, tem que gastar mais. Imagina se fizesse a economia do hotel lá em Londres, R$95 mil uma diária, ficasse hospedado na embaixada, por exemplo. Eu não conheço a embaixada, mas as embaixadas em geral são muito confortáveis, né? Nós temos na Piazza Navona, temos um palácio papal como embaixada, só que tem que passar pelo Congresso. E o presidente da Câmara ontem avisou que ele vai respeitar a vontade do povo, a maioria do povo no Congresso. Ele falou, qual é a maioria? Maioria centro-direita. Está quase 70% na Câmara e no Senado, quase. Ou seja, tem maioria para decidir qualquer coisa. E segundo Arthur Lira, vão tornar as regras mais rígidas. Acharam que arrombariam o teto de gastos, substituindo a lei lá do tempo do Temer, mas encontraram um defensor do dinheiro do público, o presidente da Câmara, que está fazendo muito bem. Só que, claro, ele tem um voto, mas ele tem a agenda, ele tem conversa com as lideranças. O relator, que é do PP da Bahia, Cláudio Cajado, já falou até no relatório sugerir punição para o presidente da República, que não respeitar os limites de gastos. Aliás, foi isso que tornou Dilma impedida, embora não tivesse sido punida. Ela só foi impedida, mas a punição prevista na Constituição não foi aplicada naquela sessão, naquele julgamento presidido por Lewandowski, né? Presidente Supremo, e passou como um trator por cima do parágrafo único do artigo, se não me engano, 52 da Constituição. Mas, enfim, a última foi taxar rendimentos de aplicação fora do país. O secretário executivo já disse que vai continuar aplicando, né? Então não é só a aposta eletrônica que a gente paga direto, combustível. O que é cobrado das empresas vai acabar cobrando da gente, não resta dúvida, né?
fora os impostos que a gente paga diretamente. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas em ponto, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E começou ontem a campanha nacional para garantir o acesso à certidão de nascimento para pessoas que ainda não possuem o documento, principalmente as consideradas socialmente vulneráveis, em todas as capitais brasileiras. A emissão de documentos será feita até o dia 12 de maio. A ideia da Corregedoria Nacional de Justiça é beneficiar pessoas em situação de rua, refugiados, povos originários, ribeirinhos e pessoas que se encontram em cumprimento de medidas de segurança, além da população carcerária. Nesse primeiro momento, o foco são as pessoas que já tenham tido o documento em algum momento, mas que acabaram perdendo. Eles vão ter acesso ao serviço de graça. A falta de documento impede, por exemplo, o acesso a programas sociais. Para conseguir a emissão do documento, as pessoas devem ir até pontos de atendimento que já são referência para a população vulnerável. Lá, eles vão pedir a certidão. Os colaboradores vão fazer uma busca pelo registro e depois emitir o documento. Dados e estatísticas do Registro Civil do Censo 2022 do IBGE apontam que 2,7 milhões de pessoas não possuem certidão de nascimento. E os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social que ganharam a ação de concessão ou revisão do benefício calculadas em até 60 salários mínimos, chamadas de requisições de pequeno valor, podem ter direito de sacar os valores. Em abril, o Conselho Federal de Justiça liberou 2,4 bilhões de reais para pagar atrasados previdenciários e assistenciais a 257.900 beneficiários que ganharam 205.600 processos contra o Instituto. Após a liberação, o repasse aos segurados ou seus advogados é feito pelos tribunais regionais federais, que abrem contas em nome de beneficiários e disponibilizam o dinheiro. Para entrar no lote que foi liberado em abril, o processo precisa ter chegado totalmente ao final, sem nenhuma possibilidade de recurso por parte do INSS. Além disso, a ordem de pagamento do juiz deve ter uma data do mês de março. Educadoras de creches lutam para serem reconhecidas como docentes. Confira nessa matéria de Alain Barbosa. Babá, monitora, recreador, auxiliar de desenvolvimento infantil. Essas são algumas das nomenclaturas destinadas às profissionais responsáveis pelo cuidado e educação de bebês e crianças nas creches do país. A indefinição desagrada, mas oculta algo maior ainda: a desvalorização. O alerta é do Movimento Nacional Somos Todas Professoras, que tenta mobilizar a sociedade, políticos e até o Poder Judiciário para a necessidade do reconhecimento das profissionais como docentes. Assessor jurídico do movimento e do Observatório de Educação Infantil, Alexandre Torterella, explicou em audiência pública na Câmara dos Deputados, realizada nesta segunda-feira, que os municípios que se adequaram estão enfrentando questionamentos. O fato é que depois passaram a entender equivocadamente que essa adequação, esse reconhecimento, inclusive na forma da lei como transformação, seria uma forma de bula do concurso público. Todo mundo já ouviu: quer ser professora, preste o concurso para professora. E a gente fala que a gente pode prestar o próximo que vier individualmente. Nós queremos dizer, esse concurso é o quê? Qual é a característica desse cargo? Por que esse cargo não é tratado como docente? Segundo o movimento, as educadoras da primeiríssima infância enfrentam uma série de desafios, como baixos salários e carga horária excessiva. São condições que desmotivam as educadoras e prejudicam o desenvolvimento das crianças, como detalha a especialista em educação infantil, Simone Aparecida de Lima. Mas são mais de 49 nomenclaturas que nos dão como uma forma de precarizar os nossos direitos e principalmente os direitos das crianças, dos bebês e das crianças pequenas. Para defender o enquadramento das educadoras de creches na categoria de professor, o movimento se embasa na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes de Base da Educação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h05. E Goiás registrou 39 casos confirmados de malária e uma morte este ano, segundo dados informados pela Secretaria de Estado da Saúde até este domingo. A morte pela doença foi de uma mulher de 41 anos que morreu em Anápolis depois de ficar 18 dias internadas no final do mês de abril. De acordo com a secretaria, os dados se referem aos casos confirmados até a última terça-feira. Ao todo, 81 casos suspeitos foram notificados em Goiás. No entanto, 42 deles foram descartados. Ainda segundo a secretaria, apenas 2 dos 39 casos confirmados neste ano se tratam de uma transmissão local em Goiás. Essa grande quantidade de casos tem preocupado a pasta, que tem feito o monitoramento da doença para que o número de confirmações não aumente ainda mais. Por isso, a Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, explicou as ações que têm sido realizadas pela Secretaria para o controle da malária. Segundo a Secretaria, como não existe vacina contra a malária, a recomendação é que as pessoas usem repelentes e protejam as áreas do corpo que os mosquitos transmissores da doença possam picar. E um homem de 31 anos foi baleado pelo próprio amigo de 38 anos quando se preparavam para caçar javalis. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito no local. O tiro acidental aconteceu em uma fazenda aqui na vizinha cidade de Serranópolis, na região sudoeste de Goiás. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás. O homem foi identificado como Tiago Batista de Souza Vieira. De acordo com informações, ele morava em Jataí. A defesa do amigo da vítima que efetuou o disparo relatou que o cliente vai se apresentar na delegacia ainda hoje. Segundo o advogado, o homem está bastante abalado com a situação. Testemunhas informaram para a polícia que o disparo aconteceu quando o suspeito estava manobrando a arma. Após o acidente, ele teria procurado ajuda na sede da fazenda, porém, quando o socorro chegou, Tiago já estava morto. A vítima teria sido baleada nas duas pernas. Uma pessoa contou para a polícia militar que, após a constatação da morte de Tiago, o suposto autor dos tiros entrou em desespero e acabou fugindo. O titular da delegacia de Serranópolis, Marlon Luz, suspeita que o disparo atingiu a artéria femoral da vítima. O delegado contou que a bala atravessou as duas pernas de Tiago. E a produção industrial por mão de obra carcerária cresce 1000% aqui em Goiás. Confira os detalhes desse levantamento com Lucas Xavier. A seção industrial do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, gerido pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, expandiu a produção de marcenaria e incluiu a confecção de brinquedos, móveis, quadros e jogos de tabuleiros. As atividades fazem parte do processo de ressocialização do complexo, com profissionalização e emprego da mão de obra carcerária. Dessa forma, em 2022, a produção na seção industrial cresceu aproximadamente 1000% em relação ao ano anterior. Os produtos confeccionados serão apresentados na Exposição Agropecuária de Goiás, de 18 a 28 de maio, no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, no setor Nova Vila. Atualmente, 52 detentos, entre homens e mulheres, fazem serviços nas oficinas, que compreendem serralheria, marcenaria, alfaiataria, serviços gerais e cozinha. Outros 185 custodiados trabalham nas empresas conveniadas. Todos são remunerados e têm direito à remissão de pena, conforme determina a Lei de Execução Penal. E o trabalho não para por aí. Para 2023, a DGAP diversificou os itens. A seção industrial adquiriu 2 máquinas para a oficina de marcenaria. Assim, novos brinquedos como miniaturas de caminhões, tratores, caravelas e aviões, artigos com temática policial, painéis e aves decorativas, além de jogos de tabuleiro, passaram a ser confeccionados. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09. E Beatriz Haddad Maia fez história nesta segunda-feira ao se tornar a 7ª brasileira a estar no top 10 do ranking mundial do tênis. O feito acontece um dia após o domingo vitorioso para a atleta que, ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka, conquistou o título de duplas da WTA 1000 de Madrid. A vitória na Espanha proporcionou um salto de 10 posições para a brasileira. Outras favoritas americanas, Jéssica Pegula e Coco Gauff, a brasileira e a bielorrussa venceram por 2-0 em um duelo que durou 1 hora e 6 minutos.
Além de ter subido a posição no ranking mundial, o título do torneio de Madrid se tornou o mais importante da carreira da paulistana. Com soma de 1.000 pontos, ela se tornou a segunda mulher e a 7ª brasileira a entrar na seleta lista de brasileiros que marcaram presença no top 10. Antes dela, apenas Luísa Stefani, em 2021, havia entrado para o topo. Na época de Maria Esther Bueno, não existia o ranking formal. Entre os homens estão o tenista Marcelo Melo, Bruno Soares, Cássio Mota e Carlos Quimaí, pelas duplas, e Gustavo Kuerten pelos simples. 7:10. Presidente da Federação Paulista de Futebol defende a volta das cervejas nos estados de São Paulo. Daniele traz os detalhes da matéria. A venda de bebidas alcoólicas nos estádios de São Paulo é proibida desde 96. Mas nos últimos dias, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, se mostrou contrário a essa situação e acredita que a famosa cervejinha leva mais público aos estádios. A reportagem ouviu alguns torcedores para saber se são a favor ou contra a venda de bebida alcoólica dentro dos estádios de futebol de São Paulo. Edmar Soares, de 58 anos, torcedor do Corinthians, é a favor, mas acredita que é preciso impor limite. A bebida exalta um pouco mais as pessoas e é um cuidado que tem que se ter. Mas eu sou a favor, acho que é uma coisa, um atrativo a mais para levar as pessoas ao estádio, né? Mas com educação, acho que principalmente isso, né? Para não aumentar a violência. Para Lindoval Pacheco, de 61 anos, torcedor do São Paulo, ele acredita que consumir a bebida alcoólica durante o jogo no estádio freia um pouco a adrenalina. É bom porque o pessoal não fica tão nervoso, já vai mais tranquilo, que chega lá dentro, já sabe que tem uma cervejinha, então já não vão mal intencionados. E não é torcedor, é baderneiro. A proibição entrou em vigor por conta de uma briga entre torcedores das organizadas de Palmeiras e São Paulo em 95, durante a decisão da Supercopa São Paulo de Futebol Júnior, no Pacaembu. Após tentativa de revogação da lei, João Dória vetou um projeto para liberação de venda de bebidas alcoólicas no ano de 2019. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Daniele Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7:12. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que com a reestruturação do Conselho Nacional de Fertilizantes, o Brasil vai retomar o Plano Nacional de Fertilizantes. Com a reestruturação do Conselho Nacional de Fertilizantes, presidido pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, vamos, enfim, retomar o Plano Nacional de Fertilizantes e trabalhar firmemente para reduzir a dependência externa e o custo dos alimentos. Foi o que afirmou Fávaro na sua conta oficial no Twitter. A reestruturação do Conselho, publicada em decreto na última sexta-feira, foi necessária em virtude da recomposição da esplanada dos ministérios no governo Lula. O comando do Conselho pertencia à extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e passou para o MDIC, que vai presidir o Conselho. A Secretaria Executiva do Colegiado será do Ministério da Agricultura. O Conferte, formado pelo governo, iniciativa privada e sociedade civil, será responsável pela gestão do PNF e é o órgão que poderá fazer resoluções e recomendações ao governo para o cumprimento das metas do plano, assim como monitorar os indicadores da evolução do projeto. É o Conferte que vai definir quais serão os próximos passos do PNF, aprovar o PNF 2022-2050 e as suas revisões periódicas e estabelecerá as metas prioritárias. Ainda na publicação do Twitter, o ministro afirmou que a PNF vai reverter o quadro de elevada dependência externa de adubos do Brasil. 7:14, o governo de Goiás entrega tratores e grades aradoras para 11 municípios goianos. A matéria é de Denise Parreira. A partir desta semana, todos os estudantes da terceira série do ensino médio da rede pública estadual terão em mãos uma nova ferramenta de apoio à aprendizagem. Com o objetivo de preparar alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, o caderno Maratona Revisa traz uma série de atividades e resoluções de questões que serão trabalhadas em sala de aula pelos professores de matemática e língua portuguesa. O material foi especialmente pensado e preparado para garantir o bom desempenho dos alunos nas avaliações internas e externas, como o Sistema de Avaliação do Estado de Goiás e o Enem. O Maratona Revisa é composto por 2 cadernos de uso exclusivo do aluno e do professor. O caderno terá ao todo 6 edições, sendo uma a cada mês.
A primeira corresponde ao mês de maio e a última a novembro, quando serão aplicadas as provas do Enem. A meta da Secretaria de Estado da Educação de Goiás é chegar aos 62 mil estudantes matriculados nas turmas de terceira série do ensino médio em todo o estado. De Goiânia, Denise Parreira, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15. E os cheques vão adotar a partir do dia 2 de outubro um novo padrão. A medida anunciada pelo Banco Central pretende modernizar e dar mais segurança ao uso do instrumento de pagamento. Segundo a autoridade monetária, as mudanças vão dificultar a falsificação de cheques. A principal mudança citada pelo Banco Central é a transferência de regulação do modelo padrão dos cheques para as instituições financeiras. Até então, cabia ao Banco Central fazer essa regulação que define as características do modelo adotado. Os ajustes terão de ser comunicados ao Banco Central 30 dias antes de serem implementados. A expectativa, no entanto, é de que não ocorram mudanças significativas, uma vez que isso representaria custos elevados de adaptação. Já são 7h16 e o Ministério do Desenvolvimento Social apoia mutirão para emissão gratuita de certidão de nascimento. Quem traz os detalhes é Cecília Azevedo. Ter um documento de identificação pessoal é fundamental para garantir acesso aos serviços sociais do governo federal. A Semana Nacional do Registro Civil realizou uma ação integrada esta semana entre o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Distrito Federal e o MDS. O foco principal da iniciativa foi promover o acesso à documentação civil básica para pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade econômica e social. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reafirmou a importância da regularização para o público do Cadastro Único. Garantir documentação para quem não tem registro de nascimento. Registro de nascimento gratuito e, a partir do registro de nascimento, outros documentos. São 2.700.000 brasileiros e brasileiras. Segundo o IBGE, que aqui se abre a porta para a regularização. E a partir daí, ter direito, ter benefícios como Bolsa Família, habitação, poder garantir a condição do emprego, outras oportunidades. O Wellington Dias reforçou que o objetivo é promover a cidadania e a dignidade para essas pessoas. Representa que a gente tenha a condição de garantir a estas pessoas a cidadania plena. São pessoas que têm vários direitos e não pode alcançar porque não tem o documento. Com o documento, ele passa a abrir portas para, desde um benefício para quem não tem renda, como o Bolsa Família, poder aqui fazer uma qualificação, ali poder ter um emprego, poder montar um negócio, ter o programa de habitação social, a tarifa social de energia, está no Cadastro Único, ou seja, abre portas realmente para a cidadania. A iniciativa será expandida para todo o país num esforço concentrado para emitir documentos de forma gratuita para a população em situação de vulnerabilidade. Saiba mais em mds.gov.br. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24, já de volta com o Jornal Verde Vale, aqui pela sua Verde Vale FM. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a revisão da vida toda de aposentados e pensionistas. O órgão entrou com um recurso chamado de embargo de declaração para esclarecer pontos da tese definida pela Corte, a fim de criar mais segurança jurídica aos pagamentos. No ano passado, o STF decidiu que os segurados podem escolher a regra mais vantajosa para o cálculo da aposentadoria. Agora, toda a vida contributiva pode ser considerada no cômputo da aposentadoria e de outros benefícios do INSS, com exceção do auxílio maternidade. O entendimento do STF permite que as contribuições feitas à Previdência antes da vigência do Plano Real em julho de 94 sejam levadas em consideração do cálculo do benefício. Porém, a AGU argumenta não ter sido definido se as revisões permitidas pela tese estariam sujeitas aos prazos de prescrição e decadências estabelecidos na Lei 8.213 da Previdência Social. O órgão pede para que seja expressamente reconhecida a aplicabilidade de institutos ao que foi julgado.
7,25. E o preço médio do litro do etanol nos postos de combustíveis do país subiu pela quarta semana consecutiva, é o que mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, divulgados ontem. A pesquisa é referente à semana de 30 de abril a 6 de maio. Etanol, combustível, foi comercializado em média a R$ 4,15 o litro. O valor representa um aumento de 1,21% frente aos R$ 4,10 da semana passada, segundo dados da ANP. Preço médio do combustível encontrado nos postos foi de R$ 6,50. A gasolina, preço médio do combustível, por sua vez, subiu de 5,52 para 5,52, aliás, na última semana. A alta foi de 0,18% em relação aos R$ 5,51 da semana anterior. O preço mais alto identificado pela ANP na semana foi de R$ 7,35 o litro. No caso do diesel, o litro engatou o 13º recuo seguido, foi de R$ 5,71 para R$ 5,65. A queda no preço do combustível foi de 1,05%. O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 7,69. E o Senado aprovou a venda de créditos de carbono em florestas públicas. Quem conta melhor essa história no Jornal Verde Vale é Breno Zonta. O Senado Federal aprovou na última terça-feira uma medida provisória que permite novas atividades econômicas sustentáveis dentro das concessões florestais do Brasil. Para a pesquisadora Jaqueline Ferreira, que é gerente de portfólio do Instituto Escolhas, a MP 1151, que agora segue para a sanção do presidente Lula, aprimora a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que regula as concessões florestais do país. As alterações trazem medidas que garantem mais agilidade ao processo licitatório, flexibilidade nos contratos e ampliação dos objetos das concessões florestais, que passam, por exemplo, a poder comercializar créditos de carbono de conservação e outros serviços ambientais, como a restauração florestal. A medida provisória tem base no projeto de lei 5.518, que contou com subsídios do Escolhas em sua elaboração e foi apresentado em 2020 pelo então deputado Rodrigo Agostinho, atual presidente do IBAMA. O Instituto questionou, por exemplo, por que 17 anos depois da criação da legislação, em 2006, embora o planejamento indicasse 44 milhões de hectares de florestas públicas passíveis de concessão, apenas 1.300.000 hectares foi de fato concedido. Para Jaqueline, ainda existe um amplo potencial não explorado. Um dos estudos do Instituto Escolhas analisou o potencial de geração de carbono em 37 áreas passíveis de concessão na Amazônia e identificou um potencial de geração de 24 milhões de dólares ao ano em créditos de carbono, aproximadamente 125 milhões de reais ao ano. Os créditos de carbono podem aumentar em 43% as receitas de um concessionário que hoje só está dedicado ao manejo sustentável da madeira. A pesquisadora avalia ainda que o novo marco legal também aumenta a atratividade das concessões florestais e consolida a visão de que a floresta de pé, aliada com a proteção dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, vale muito mais, inclusive economicamente. Em um contexto de emergência climática, as concessões florestais são fundamentais para mobilizar recursos e esforços para conservar as áreas de florestas públicas. O desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis pela iniciativa privada e sob monitoramento do Estado nessas áreas não só gera emprego local, como pode evitar o desmatamento e impulsionar o desenvolvimento de uma economia florestal. Para tanto, Jaqueline defende que é preciso ir além do manejo sustentável de madeira e também valorizar os produtos não madeireiros e os serviços ambientais dessas áreas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29 e será realizada uma única sessão para provimento de vagas. Os interessados puderam se inscrever nas 3 listas. No entanto, ao compor uma lista sêxtupla, o advogado ou a advogada fica automaticamente excluído das demais. O Conselho Seccional deverá escolher 18 nomes habilitados para o cargo de desembargador pelo 5º Constitucional da Advocacia, sendo 6 nomes em cada uma das 3 listas. Estamos falando dos nomes escolhidos para a lista encaminhada ao TJ como forma de lista tríplice que vai ser enviada ao governador Ronaldo Caiado. Ele, governador Ronaldo Caiado, vai dar a palavra final e escolher o nome dos novos desembargadores do Estado. O 5º Constitucional é um dispositivo que prevê que 1/5 das vagas de determinados tribunais seja preenchida por advogados e membro do Ministério Público, Federal do Trabalho ou do respectivo Estado, caso se trate da Justiça Federal do Trabalho ou estadual e não por juízes de carreira. A OAB de Goiás são destinadas às 12ª, 13ª e 16ª vagas no âmbito do TJ goiano.
E servidores do Ministério Público Goiano entram de greve hoje. Desde o final do ano passado, a categoria tem feito reivindicações como a atualização de atribuições de funções e reajuste salarial. Segundo o presidente do Sindicato de Servidores do Ministério Público de Goiás, Gil Clésio Campos, nenhuma delas foi atendida pelo órgão. Campos ressalta que com o avanço tecnológico houve aumento da demanda de trabalho, ocasionando desvio de funções. Essa nova realidade dentro da instituição estaria gerando dois problemas. O primeiro seria a subutilização de servidores efetivos e o segundo, a contratação de grande número de comissionados. Essa nova realidade. Nesse contexto, o sindicalista denuncia que há anos os servidores do Ministério Público Goiano registram perdas salariais. Já são 12 anos sem aumento real de salário. Temos mais de 15% em percentuais simples de perdas inflacionárias, referente a 3 anos, sem a reposição inflacionária constitucional. Também perdemos quinquênio e licença-prêmio, é o que pontuou. 7h31, operação combate furto de máquinas agrícolas aqui em Goiás. A matéria é de Marcelo Tavares. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que o setor agropecuário goiano criou 4.814 vagas de emprego com carteira assinada no mês de março. O resultado deu a Goiás a liderança na criação de postos formais de trabalho nos segmentos de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura entre os estados da região centro-oeste. No ranking nacional, ficou atrás somente de Minas Gerais, que registrou saldo positivo de 9.018 vagas no período. Morrinhos liderou a criação de empregos no agronegócio goiano, com saldo positivo de 1.862 postos no campo. Cristalina ocupou a segunda posição com 1.063 vagas. Formosa chegou em terceiro, enquanto Santa Helena em quarto e Campo Alegre de Goiás ficou na quinta posição. De janeiro a março, o setor agropecuário goiano registrou saldo positivo de 8.569 empregos formais. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h33 e os Lakers estão a um passo da final do Oeste. Jogando em casa na noite desta segunda-feira, madrugada de terça, horário de Brasília, o time de Los Angeles superou o Golden State Warriors por 104-101 e fez 3-1 na série de playoffs da conferência. As equipes voltam a se encontrar na quarta-feira em São Francisco, naquele que poderá ser o duelo decisivo. Um triunfo carimba a vaga de Los Angeles. Os Warriors, por sua vez, precisam vencer 3 vezes para irem à decisão. Os donos da casa fizeram um jogo eficaz e souberam cimentar a grande vitória. LeBron James, 27 pontos e 9 rebotes, Anthony Davis, 23 pontos e 15 rebotes e Austin Reeves, 21 pontos. Formaram um trio que conduziu a equipe. Stephen Curry pode ter sido o nome da noite, mas acabou cometendo um número excessivo de erros, inclusive nos momentos capitais. A fera dos Warriors fechou o embate como o principal cestinha, com 31 pontos, com um triplo-duplo, ou seja, 14 assistências e 10 rebotes. Porém, desperdiçou muitos chutes, 18 em 30 falhas, e custaram caro aos visitantes. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h34. E o mercado da soja fechou no vermelho na Bolsa de Chicago. Os futuros da oleaginosa até começaram o dia em campo positivo, mas voltaram a recuar e finalizaram o pregão da segunda-feira com perdas de 2,75 a 8,25 pontos nos contratos mais negociados. O julho sendo cotado a $14,33 e o agosto $13,65 por bushel. Os derivados, que também subiam, concluíram o dia também em queda, com o óleo perdendo mais de 1%. Para o produtor brasileiro, porém, o respiro veio do dólar no início da semana, com a moeda americana subindo mais de 1% frente à brasileira, voltando aos R$5. Além disso, uma ligeira recuperação dos prêmios, apesar de estarem ainda negativos, também auxiliaram na formação de preços melhores no mercado nacional. E a
segunda-feira chegou ao fim com alívio para os preços futuros do milho na Bolsa Brasileira, que acumularam movimentações positivas nesse primeiro dia da semana. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 61,30 e R$ 67,74. O vencimento maio 23 foi cotado a R$ 61,30 a saca, um ganho de 0,48%. Já o julho 23 valeu R$ 61,57, uma alta de 1,31%. O setembro 23 foi negociado a R$ 65,48, uma elevação de 2,47%. Já o novembro 23 teve o valor de R$ 67,74 a saca, uma valorização de 2,64%. Para o analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, as movimentações na Bolsa Brasileira foram positivas, seguindo o desejo do mercado de ter milho para o segundo semestre. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h36 e o Centro Universitário de Mineiros está realizando entre os dias 8 e 10 de maio a Feira do Empreendedorismo. Quem traz mais detalhes sobre a programação é o professor da instituição, Daniel Freitas. Começou ontem, né, a quarta-feira de empreendedorismo da Unifimes, que é um evento, Daniel, que a gente busca trazer para os alunos, para a comunidade Unifimes e para a comunidade mineirense, bons exemplos de empreendedorismo, de inovação, de sustentabilidade e de inclusão. Então isso aí acontece com uma exposição do varejo, exposição gastronômica, artesanato, turismo e um festival de música. Estamos aqui para reforçar o convite para a comunidade de mineiros vir participar agora do segundo dia e termina amanhã. Então a gente ainda tem uma programação muito bacana. Vem aqui para a feira, oportunidade de você comprar o presente aí para o Dia das Mães e visitar todas essas opções que a gente está demonstrando aqui de artesanato, de turismo, de lojas de mineiros, e o festival tá muito legal. Então hoje no festival a gente tem a apresentação de 8 crianças, de 8 pessoas da categoria adulto. Amanhã é a grande final, tá muito legal as apresentações, músicas muito bacana e além de tudo, né, ter a oportunidade de você sair para um lanche diferente, às vezes você tá aí querendo uma opção para poder variar. Então, na feira gastronômica, a gente tem mais de 20 opções de pratos diferentes. E tem também, Daniela, um parquinho infantil. Então, quem tem aí uma criança, vem, né, se divertir. E mais uma coisa que eu queria lembrar, reforçar. Se você quer fazer vestibular esse ano, corre, ainda dá tempo. Desde ontem, né? Hoje e amanhã, a gente ainda está com inscrições para o vestibular de graça, Daniela. Então, quer fazer inscrição no vestibular? Vem para cá que até amanhã a Unifimes está oferecendo as inscrições gratuitas. Lembrando aqui para a comunidade que a feira está bombando a partir das 18 horas. Então, durante todo o dia a gente tem uma programação acadêmica com apresentação de trabalhos, palestras e a feira, a parte de exposições de lojas do varejo, artesanato, turismo, comida e o festival musical a partir das 18 horas. Então, vem para a Unifimes, hoje, amanhã ainda, com essas opções aí para você de entretenimento, conhecer pessoas, visitar a instituição, encontrar amigos. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora 7h39, estamos chegando com as informações locais aqui de nossa cidade. Nessas últimas 24 horas, vamos ao Corpo de Bombeiros, um total de 12 atendimentos. Nessas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência no setor Nossa Senhora Aparecida, onde havia uma agressão por arma branca. Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros encontrou a mulher, né, com alguns ferimentos de faca e também estava com evisceração, ou seja, com os órgãos viscerais pro lado de fora já. Ela foi transportada para a unidade de pronto atendimento com urgência. Destaques dessa ocorrência eu falo já na área policial. Então esta foi a principal registrada pelo Corpo de Bombeiros. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora na área policial nós trazemos alguns destaques nessas últimas 24 horas. A gente começa com uma ocorrência de furto, esta registrada no setor São João, por ali, aliás, fizeram limpa, pelo que a gente observa por aqui, né? Onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela contando que saiu da sua residência um pouco antes do horário, informado aí, né, para casa de um parente. Ou seja, ela saiu lá da sua residência,
foi visitar algum parente. Ao retornar, encontrou a sua porta totalmente destruída e alguns pertences revirados. Após isso, percebeu também que alguns itens já não estavam mais dentro da casa. Ao conversar com vizinhos, surgiram relatos e suspeitas aí de um indivíduo, né, que mora nas proximidades. Foi visto em atitude suspeita, rondando por ali. Mas esse indivíduo levou geladeira, fogão, botijão, churrasqueira elétrica, sanduicheira, tanquinho de lavar roupa e não foi nas costas, né? Não. Fez uma mudança Rapaz. nessa residência. Imagina, fez um frete, né? Ou ela demorou muito na casa do parente, ou ele foi muito rápido para levar todos esses objetos aí de dentro da residência. Só uma geladeira já dá um trabalho danado carregar aquilo. 7h41. Também tivemos ainda uma outra ocorrência no setor Nossa Senhora Aparecida, na rua José de Alencar, essa ao qual a gente fez o destaque aqui no Corpo de Bombeiros. Quando a polícia ela foi acionada, foi informada de que haviam pessoas dentro de uma residência gritando por socorro. Ao chegar no local, a porta da casa estava trancada, né? A polícia, né, chamou, ninguém atendeu e as pessoas continuavam gritando por socorro dentro da casa. Então decidiram arrombar a porta. Quando a porta foi quebrada, as pessoas que lá estavam saíram correndo aí pro lado de fora, inclusive a vítima principal deste fato, que é a ex-companheira aí do autor. Ao entrar dentro da casa, a polícia encontrou o autor sentado no chão, com a criança de 1 ano e pouco, segurando essa criança, seria a filha dele, e ele apontando uma faca na barriga dessa criança, né? E ele já havia tentado contra a vida aí da sua ex-companheira, atingindo ela com alguns golpes, né? Um deles no abdômen, onde de maior gravidade. A polícia então começou a verbalizar com esse indivíduo, né? Estavam lá presentes o sargento Almeida e também o soldado Somenzari. Eles começaram a dialogar aí com este camarada para que ele liberasse essa criança, e ele ali bastante difícil ali de conversar e gritava a todo instante, bastante desesperado, queria falar com a sua ex-companheira. Ele foi informado de que ela havia sido encaminhada aí para uma unidade hospitalar e posteriormente ele resolveu soltar essa criança. Antes disso, ele tentou contra a vida da sua companheira, que está em estado grave, a última atualização que a gente tem, e também, né, tentou contra a sua própria vida, causando alguns cortes superficiais na região do seu abdômen. E a polícia então encaminhou inicialmente para a unidade de pronto atendimento e posteriormente foi feito aí o seu flagrante, né, detido também. Então nós tivemos esse lamentável fato ontem, né? A polícia então agindo rapidamente e conseguiu, né, retirar aí dos braços deste autor essa criança de 1 ano e 3 meses que também sofreu ameaças. Lamentável um fato desse, né? Um indivíduo totalmente descontrolado. E detalhe, já tem ocorrências de lesão corporal contra ele, ele estava com alvará de soltura. Uma coisa que nos leva a pensar, né? Um ato em si que nos leva a pensar a vulnerabilidade dessas famílias cujos seus genitores são pessoas violentas, né? Já que esse passado, como você bem disse, já mostra, né? De ações que ele fez com relação à própria família e outros, e que tem aí essa dívida com a justiça, né? Já essa ficha criminal. E aí, de repente, seguindo a lei, né? Não vamos aqui culpar a justiça, existe aí uma lei, um arcabouço de leis, né? Que é aí do Código Penal. E aí a justiça tem que seguir o que está ali regido, né? E aí coloca em liberdade uma pessoa com essa periculosidade, porque se a pessoa atenta contra a própria esposa, né? Aí a pessoa pode dizer, mas não é sangue, não tá vivendo bem, mas aí quando você pega uma criança que é seu filho, seu sangue, e ameaça furar essa criança com uma faca, eu não sei mais onde está a sociedade, não. Enfim, o indivíduo ele chegou, né, de surpresa na residência, de acordo com algumas testemunhas, já trancou ali todas as vítimas dentro da casa, acho que, se não me engano, umas 3 pessoas, tirando essa criança ainda, e já começou a fazer as ameaças e também as agressões. Só para você ter uma ideia de como andam as coisas, nós tivemos aqui uma ocorrência ali na Rua 10, no centro, em uma unidade hospitalar, onde a polícia ela foi acionada porque o indivíduo magro, sem camisa, de bermuda, com uma camiseta amarrada na cabeça,
ele invadiu, né, o hospital, e quando ele foi, né, foi ali parado por um vigilante, ele simplesmente pulou uma das janelas e tomou o famoso rumo ignorado. Do nada, resolveu entrar por lá, certamente tresloucado aí da vida, e causou aí esse espanto às pessoas que ali estavam. Por sorte, o vigilante agiu na rapidez aí, né? Conseguiu tirá-lo pelo menos de dentro aí dessa unidade. Também tivemos ainda registrado uma difamação, mais um casos de família por aqui, né? E uma pessoa alertou aí, né? Dizendo que teria visto nas redes sociais uma foto aí da vítima, dizendo que teria furtado, né, celulares. Foi quando vi que teria divulgação em redes sociais da foto aí do indivíduo, onde ela afirma, né, que o indivíduo teria furtado um celular e tudo mais aí. Ou seja, aquelas acusações sem ter a prova. E o indivíduo foi até a delegacia e fez o registro desta ocorrência. Também tivemos 2 pessoas que registraram um furto de peças de caminhão na BR-364, aqui próximo à cidade de Mineiros, quando estavam estacionados em um posto de combustível. Ao acordar, né, notou a falta aí desses objetos também. Tivemos também um furto de uma Honda Bis 125 ES vermelha, ano 2014, placa OOB 9614. A cidadã aqui, a vítima, disse que tinha deixado aí a motocicleta do lado de fora, estacionada, né? Por volta das 11 horas, já não estava mais no local quando ela foi guardar a motocicleta. Ainda tivemos também, né, um furto qualificado, esse também registrado. A vítima, ela compareceu à delegacia, ela dizendo que o seu vizinho pediu o seu celular emprestado para fazer uma ligação, né? Que então pegou o celular e saiu correndo. Deu no pé. Hein? O vizinho deu no pé com o celular aí da mulher. Posteriormente, né, relatou o indivíduo aí já sem o celular, quando questionado, afirmou que havia desfeito aí do aparelho. Diante do fato, a equipe policial foi acionada, Polícia Civil, né, saiu em diligência e localizou o camarada, né, confessou o furto aí do aparelho e que havia vendido em um bar, né, para uma outra pessoa, pelo valor de R$50. Sendo assim, deslocou até a residência dessa cidadã, né, no setor oeste, já onde encontrou na posse do aparelho celular. E afirmou ter adquirido aí pelo valor de R$50. Ela confirmou a negociação e acreditou que o celular não era produto de furto, Wesley. R$50. 50 conto, né? Pois o indivíduo desbloqueou o aparelho na sua frente, né? E adquiriu o mesmo para o seu uso, pois estava precisando aí de um celular. Lógico, o camarada pediu o aparelho aí da pessoa, certamente ele ficou observando, né? Como que a mulher desbloqueava o celular. Quando ela desbloqueou, né, ele deu no pé, saiu correndo ali. Ali tava com a senha ou a sinalização, né? R$50. Deixa eu ver se tem a marca aqui do J4 Prime, R$50. E nesse caso, mesmo que a pessoa diga, eu não sabia que era produto de roubo, né, de furto, enfim, esse argumento ele não vale, porque ela entra na receptação. Entra porque o valor é muito abaixo. Então, se você olhar lá na lei, tem um dispositivo lá que diz que se o valor for muito abaixo de mercado, ou seja, você tem assim, por obrigação, desconfiar daquilo. E cadê a nota, né? E exigir realmente a nota, porque não tá certo. Então, mesmo que a pessoa tente ir por esse caminho de argumentar, não, mas eu não sabia. Aquele ditado, né? Vou dar um de João sem braço. Cuidado, porque mesmo assim você pode ser responsabilizado pela receptação. Tivemos aqui um estelionato onde a vítima, ela afirma que recebeu uma ligação por volta das 4h44 da tarde. Aliás, foi uma mensagem de celular. De um número, tal, dizendo que havia sido feita uma compra em seu nome no valor de R$850. Mandou que o comunicante ligasse aí no número 0800, a vítima ligou, momento em que o autor entrou em seu aplicativo e realizou 2 Pix, sendo o primeiro no valor de 80, né, e o segundo no valor de R$980. E, né, posterior a R$980, ainda teve
O autor ainda fez um empréstimo no valor de R$2.370 a ser pago em 24 parcelas, aí de R$451. Vixe Maria, pegou 2.000 para pagar 24 de 451, é muito, hein? Esse empréstimo eu tô vazando fora dele, né? A vítima percebeu se tratar de um golpe. Com certeza, né? E ela afirma que não passou a senha para ninguém, ele não sabe aí como que ele conseguiu fazer essa tramóia toda aí dentro, né, do aparelho celular dele. Agora, pega 2.000 para pagar 24, só 10 dava 4.000. Você pega 2 para pagar 8. Nossa, é juro para mais de mês. Exorbitante. Você tá doido. Tivemos ainda uma lesão corporal registrada, onde compareceu a delegacia de polícia. A vítima, ela relata os seguintes: foi casado aí com a autora, estão separados há aproximadamente 2 anos e não moram juntos mais, né? De vez em quando eles se encontram e dão aquela revive ali, né? Mas tem um bom tempo que não se encontrava. E aí tem aquela confusão, né? Muito agressiva, gosta dela, mas e aí já viu, né? Então, ele afirma, né, ter sido agredido, né, por ela aí, em mais um caso desses de família, mais né? um caso de família aí. Também tivemos aqui uma injúria e também uma lesão corporal. É também registrada, dessa vez aí, a outra pessoa registrando contra ele, né? Então, tivemos as duas versões do fato aí, dos casos de família também. Ameaça, dano, lesão corporal. A vítima procurou a delegacia de polícia, disse que estava na empresa trabalhando, onde deixou a moto em frente, estacionado. A autora chegou de carro e colidiu aí com a motocicleta, causou danos materiais. Foi até o local conversar, a mesma disse que iria pagar, pediu que fosse fazer aí o tal orçamento, né? Quando ela trouxe o valor, a mesma disse que estava muito caro. Ela pediu, né? E disse que iria pagar, né? Somente o retrovisor e a seta. E não iria pagar a parte de carenagem, estava muito caro. E foi quando teve aí o desentendimento, né? Enfim, houve ali o bate-boca, né? Puxou a blusa, enforcou, causando lesão corporal. Se engalfinharam ali por causa dessa confusão também. A polícia atendeu outra ocorrência, onde verificou aí uma situação, uma lesão corporal. O local deparou aí com um indivíduo, ele relatou que era morador de rua, ele disse que estava dormindo ali próximo à rodoviária e foi agredido aí na sua cabeça. Não quis conceder mais detalhes aí desta ocorrência. Só disse que foi agredido, não contou por quem, né? Enfim, e aí registrou esse boletim lá na delegacia de polícia. Agora 7h53, aqui na Verde Vale FM, 7h53, estas as principais registradas, né? Aqui pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil de Nossa Mineiros. Vamos girando e trazendo mais informações. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. A voz do cidadão, muita gente participando comigo por aqui. Vamos lá, bom dia, bom dia. Cadê? Deixa-me ver aqui. Troca de lâmpada. O pessoal tá pedindo aqui uma reposição de lâmpada. É no Jardim das Perobeiras, tá? Lá na rua Gontran de Laci Pedriel, quadra 7, lote 10. O pessoal diz que tá no escuro por lá. A limpeza de terreno no Parque São José, onde se realiza as festividades de Santos Reis. Ali debaixo daqueles pés de manga, o mato tá alto, lembrando que tem uma creche ali nas proximidades, né? E o pessoal pede essa limpeza desse matagal por lá também. Algumas participações ainda, Wesley, a respeito do programa de ontem, né? Do trânsito para lá, a gente vai falar daqui a pouquinho. O pessoal tá pedindo ali uma reposição de lâmpada na SB4, quadra 36, esquina com a Avenida Vilhena, ali no setor Cidade Nova. SB4, quadra 36, esquina com Vilhena, no Cidade Nova. São 3 postes, né? Ali próximo ao condomínio Habitar Bem Viver, estão aí sem iluminação, pedindo então essa reposição. Coleta de lixo, pessoal, não tá, da rua está toda, as sacolas está toda rasgada, né? Juntaram o lixo em alguns lugares e não vieram buscar, e aí já viu, né? Lá na Alvina Paniago, principalmente na rua Antônio Camilo. Também, deixa eu ver aqui o que me mandaram, né? Deixa me ver. Lá na rodoviária tem um andarilho, né? Tocando o terror.
ameaçando os vigilantes. Ontem ele feriu um outro andarilho de facão. É essa a ocorrência que nós falávamos aqui, né? A polícia foi chamada e até o momento não atendeu aí. Então tá aí, né? Eu achava que com a nova rodoviária, né, os pés inchados tinha vazado de lá, mas pelo jeito ainda continuam dando problema por lá, né? Ainda estão dando problema. Mais uma vez, essa situação da imobiliária, nós vamos buscar, né? Eu tô tentando também contato aí para ver se a gente consegue falar, para poder verificar o que pode ser feito aí. Várias pessoas reclamando e não estão conseguindo sequer adquirir boletos, enfim. O pessoal tá dizendo o seguinte, sim, beleza, só para me repassar. Não vou falar aqui no ar, não. É passar pra polícia a informação. Beleza, obrigado aí. Desse jeito, tem que escrever grandão aqui antes que o Jota fala, porque a gente vai lendo ao vivo aí, tá? Aí lá no final tá, não fala meu nome. Lá no finalzinho tá, não fala meu nome, aí já é. Tudinho aí, por favor, não fala. Não fala no ar. Né? Você coloca o não fala no ar primeiro, viu? Que aí é o que eu leio primeiro, tá? Prefeitura trocou lâmpada, rompeu uma caixa de internet, fiquei sem internet, agora sim, você tem que recorrer agora ao pessoal que faz a manutenção da sua internet aí, tá? Vai ter que recorrer a eles, tá? Não a prefeitura aí, beleza? E aí eles, se quiserem, recorrem à prefeitura posteriormente, mas você como usuário deve sim recorrer ao pessoal aí da sua própria internet. O pessoal tá me mandando aqui um vídeo, né? A quantidade de remédio que o povo jogou aqui no fim do Solar Betel, perto da quantidade elevada de agulha, estojo, né? Um descarte, muito remédio realmente, muito descarte e um descarte legal, tá? Porque até onde eu sei, remédios não podem ser descartados. Tem lugares específicos. Tem locais específicos, né? Vocês estão aí com vencimento e tudo mais, mas tem agulha, né? Tem material aqui, muito remédios, ampolas e tudo mais, todos descartados de forma irregular. Me passa aí o endereço mais próximo, por gentileza. O cidadão mexe até numa caixa aqui, onde tem aí diversas ampolas jogadas junto a outros materiais, lixos e tudo mais. Me passa o endereço aí, por gentileza, para que a gente possa passar aí para vigilância, dar uma atenção especial nesse caso aí, tá? Na rua Rei Imperial, o pessoal tá pedindo a troca de lâmpadas, lá na quadra 11, esquina com a rua Rio Verde, no Solar Betel. Nossa Senhora Aparecida, o caminhão de lixo não passa, já tem uma semana, né? Sim, olha, ainda não tem o valor, o pessoal tá querendo saber quanto que o município gastou, né, em shows aqui e tudo mais. Pessoal aí pode cobrar também dos vereadores, né? Eles têm aí o acesso ao portal da transparência e por lá tem todos os valores também, tá? Respeito os lotes do Buena Vista, o pessoal não cuida, né? Cobra e tudo mais, entrando aí na casa das pessoas, estão pedindo aí limpeza por lá também. Muito bom. Sim, né? Na minha modesta opinião, deveriam ser faladas. Sim, beleza, então. Daqui a pouquinho eu vou passar aqui, então, pro pessoal aqui do jornal, tá? Muito bom, Jota, caso daquela moça. Sim, não temos nenhuma informação a respeito desse sentido. É um fato que está sendo investigado pela polícia, que pediu pra gente não comentar por enquanto, tá? É um fato aí da morte de uma mulher que aconteceu aqui em nossa cidade. A polícia está investigando o caso, mas ainda não tem nenhuma informação nesse sentido, tá? Não tem nenhuma veracidade ainda desse fato aí. Pessoal, né, fica usando as cadeiras das pessoas que estão doentes, fumando cigarro, rindo alto, enfim. O pessoal tá dizendo o seguinte, lá na UPA, né? Algumas pessoas estão aí utilizando os bancos ali, né, que ficam esperando clientes às vezes e fumando e rindo e tudo mais, e é muita gente doente ali, enfim, pessoal reclamando ali. Combina esse tipo de comportamento, né? Um local, ambiente hospitalar, geralmente aplica-se ao silêncio ali, né, uma conversa mais moderada, enfim. O pessoal tá dizendo o seguinte, no setor Coacol 3 tem um terreno, mato alto, maior que uma pessoa adulta aí pedindo limpeza por lá na rua Ideobrando Cruvinel, quadra 6, lote 7. 8 horas em ponto, já não vai dar mais tempo. Wesley ontem realizou, né, o programa Verde Vale Recebe, que vai estar disponível
na internet, né, nos nossos canais aí da Verde Vale, no YouTube e tudo mais. Foi um programa bastante interessante, principalmente com as questões do trânsito. Algumas ações serão implementadas, né, pela prefeitura de nossa cidade. Quem quiser, né, Wesley, saber o que realmente será implementado, é bom dar uma acessada lá e conferir para quem não curtiu ao vivo ontem. Exatamente, eu acho que um programa bastante produtivo. A gente se propôs, além das indagações que nós recebemos cotidianamente aqui no nosso quadro A Voz do Cidadão, o que nos motivou a convidar o pessoal da SMT e também o prefeito a falar sobre esse assunto específico. Também estamos vivendo o Maio Amarelo, que é esse mês de conscientização sobre o trânsito, então tudo veio a calhar para que nós fizéssemos esse programa. E ali foram levantadas todas as questões que diariamente os ouvintes nos trazem aqui no quadro A Voz do Cidadão, no que tange o trânsito de Mineiros: rotatórias, falta de respeito, falta de sinalização, falta de semáforo, investimentos, enfim. E aí nós abordamos com o prefeito e também com o Serginho, que é o superintendente da SMT. Tava lá também o Carlinhos, né? Também esqueci o que dá o curso nas escolas Menezes, Gilson Menezes, e também falando justamente sobre essas ações preventivas, ações punitivas, né? Inclusive, um dos assuntos que eu quis saber, particularmente eu tinha essa dúvida com relação a uma reclamação quase que cotidiana aqui dos pais que param em filas duplas nas escolas, enfim, né? E realmente, eu até estava falando lá que o bloquinho da SMT não parava, né? E realmente estão sendo multados, apresentaram os números, né? E agora não é bloquinho mais não, Jota, tudo no celular, rapidamente a multa já é emitida, não tem mais esse negócio de bloquinho em carbono, não. Enfim, mas as ações estão sendo tomadas, mas o que nos chamou bastante atenção, e aí nesse sentido fazia jus a presença do prefeito para falar especificamente dos investimentos, para minorar ou quem sabe resolver todos os problemas de trânsito que nós temos, né? Então, há já uma possibilidade concreta de se implementar. Não, você não vai falar não? Não. Ah, tá, então vai tá ter bom. que assistir lá É um furo de reportagem, uma notícia exclusiva. É exclusiva, foi Primeira ontem, mão. lançou em primeira mão, não, vamos contar aqui não, já não dá nem mais tempo também. Deixa eu só falar rapidamente da questão da UEG, né? Porque nós também somos bastante questionados com relação. Inclusive hoje. E ontem eu abri um parênteses lá, antes de começarmos a falar efetivamente sobre o trânsito, para falarmos sobre a UEG. Então, muitos questionamentos são feitos aqui no nosso quadro, e o que o prefeito nos disse ontem, colocou aí os pingos nos is no que tange respeito a essa instituição educacional. O reitor da UEG, ele prometeu já quase um ano atrás que estava aguardando aí uma autorização por parte do governador Ronaldo Caiado para que se fizesse aí um concurso público, né, para trazer funcionários, professores, enfim, para essa unidade local, que não foi feito. Então, o que estava havendo aí um bromation, e aí o prefeito ontem deu nome aos bois, disse que realmente durante esse ano todo aí esse reitor não fez ou não teve autorização por parte do governador. E aí o prefeito também disse ontem de uma ideia que surgiu de uma conversa dele com o pessoal aqui da Unifimes, né, com a magnífica reitora, enfim, todo o quadro educacional da Unifimes, no sentido de haver essa possibilidade. É uma proposta que ele vai levar ao governador Ronaldo Caiado, de que a FIMES absorva essa unidade educacional da UEG aqui em Mineiros, incorpore, mantenha os cursos, possibilite. Seria uma ideia. Exato, né? É uma ideia que ele vai levar ao governador Ronaldo Caiado, e aí se o governador achar que essa ideia é viável, né, venha a aprová-la, enfim, para que isso se efetive. Então é só uma ideia para que essas pessoas que já começaram os seus cursos não fiquem a ver navios aí na metade do curso. Então é uma tentativa que o prefeito vai fazer. Ele assumiu esse compromisso, provavelmente na semana que vem ele vai levar essa ideia para o governador, porque esse problema que nós temos em Mineiros temos em outras cidades também, onde há unidades da UEG, principalmente no interior, né? A UEG, ela flui muito bem, funciona muito bem em Anápolis, né? Que é a sua sede própria, mas o restante tem enfrentado dificuldades. Então, se essa ideia do prefeito Aleomar prosperar junto ao governador, pode também solucionar problemas aí em outras unidades educacionais da UEG em outras cidades. Então, vamos aguardar. Essa é a solução previsível ou possível de momento,
Mas, enfim, excetuando essa possibilidade, né? Infelizmente, as notícias não são boas aí pro pessoal da UEG. E a gente torce para dar certo, né? Porque, assim, você pensar, a educação, que é uma coisa que deve ser prioridade, né? Num país, num estado, que seja. E, assim, uma das únicas universidades públicas que tem aqui no nosso estado, né? Não está funcionando no momento. Então, realmente é preocupante, é uma notícia triste. E a gente até parabeniza, né, o prefeito de Mineiros por essa iniciativa e torce para que dê certo, para que esses alunos voltem à normalidade dos seus cursos o mais rápido possível. Bom dia, Wesley. Bom dia para você, para todos os nossos ouvintes que conosco estiveram mais uma vez aqui no Jornal Verde Vale. Tenham todos uma ótima terça-feira. O jornal, se Deus assim nos permitir, amanhã, quarta-feira, 6:30 da manhã, aqui estaremos. Bom dia, Daliana. Muito bom dia, Jota. Bom dia, Wesley. Bom dia para você também que nos fez companhia até agora, 8h06. A gente tá indo nessa. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.